Olá, sejam bem-vindos ao Drops. Hoje é feriadão de Páscoa, né, Felipe Campos? A gente tem fofoca, a gente tem Páscoa, filme, ovo de Páscoa. A gente tem tanta coisa aqui Tem pra muita falar coisa, muita do polêmica, mundo do hein? entreter, muita polêmica. E vamos começar com a primeira, porque olha, essa daí deu o que falar nessa semana, né? semana. Sacudiu, olha só, gente. Na última segunda-feira, aconteceu uma situação bem desagradável no programa Encontro da Rede Globo e a internet não perdoou e a gente também não, tá? A apresentadora Patrícia Poeta cortou o Manuel Soares. Os dois estavam ali apresentando ao público curiosidades sobre o sistema ChatGPT, criando algumas coisas no chat ali ao vivo e mostrando no telão. Quando o Manuel iniciou a sua fala, Patrícia ignorou o jornalista se dirigindo à produção para entregar o tablet que ela estava usando. Pois Diga, é, Felipe. olha, sabe, Camila, essa história me deixou um tanto quanto consternado essa semana. E eu só quero sintetizar uma historinha aqui pra vocês. A Patrícia seria digna de uma grande demissão, essa é a grande verdade, porque ela é reincidente de ocorrência, ela já fez isso várias vezes com o Manuel, ou seja, tentando menosprezá-lo, colocando ele no lugar, querendo colocar ele como subalterno, e enfim. Mas os bastidores dessa história, eu quero que vocês pensem exatamente junto comigo. Por quê? Depois que apagaram-se as luzes e acabou o programa, desligaram as câmeras, a dona ou a tal Patrícia Poeta foi lá e pediu desculpas ao Manuel Soares, dizendo que ela não teve a intenção de fazer aquilo e obviamente as imagens negam absolutamente toda essa tese, e depois ela ainda mandou um WhatsApp para ele pedindo desculpas. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, para ela e também para Patrícia Poeta, dizendo o seguinte: se ela quisesse realmente pedir desculpas, ela teria feito isso ao vivo e não simplesmente ter esperado acabar o programa, na hora mesmo, quando você roda ali, e nós sabemos que ela é uma mulher antiga na televisão, já ela não é nenhuma anta de televisão, ao contrário, é uma rata de estúdio, sabe exatamente como funciona, e ela não deveria, ela não poderia ter agido da forma como ela agiu. E eu fiquei extremamente, mas extremamente irritado, chateado, porque não precisava ter acontecido o que aconteceu. Não, e desde 2020 ela faz isso. É Sim. só você ligar a televisão, assim, de manhã, sabe? Semanalmente. E você vai ver exatamente o que acontece ali. A falta de respeito que ela tem pelo Manuel. Toda vez ela corta ele. É uma coisa recorrente faz 3 anos isso. O programa tá há 3 anos no ar com os dois à frente. Fátima Bernardes saiu, os dois assumiram. E há 3 anos existe essa falta de respeito com o Manuel Soares. E sem dizer o que ela fez agora, né? Depois, Sim, dois dias seguinte, depois. porque no dia seguinte, o que a Globo fez? Deu a desculpa que ele foi gravar o programa no GNT, né? O Papo de Segunda. Isso, o Papo de Segunda no GNT. Pra mim, isso é uma desculpa, na minha opinião aqui. E outra coisa, depois, no outro dia, ela simplesmente fez uma brincadeirinha dizendo que se ela tava na câmera certa. Gente, desculpa. Já estava na em câmera televisão, certa e cumprimentando ele. Cumprimentando, E ele, mais uma vez, completamente desconcertado. Completamente desconcertado e completamente, assim, desconfortável, né? Essa é a palavra. Esse moço que é maravilhoso, tem um baita potencial. Ele sofre isso há anos. E no programa do GNT, ele estava falando sobre isso, né? E as pessoas... E teve gente nas redes sociais que ainda teve a coragem de dizer que ele Camila, estava se vitimizando. eu acho que ali... Né? Não, sim, mas ali não existe santo. Eu acho que, na verdade, Claro que não existe. Mas foi feio demais. Você fazer isso com um colega de trabalho, Muito você não precisa ser amigo das pessoas. Exatamente. Você trabalha numa empresa, você não precisa ser amigo de infância de ninguém. Mas você precisa respeitar, pelo menos, o profissionalismo do outro, sabe? E coisa que ela não faz. Então, pra mim, eu mando uma nota 0, mas muito redonda aí pra Patrícia Poeta, justamente pra ela pensar e quem sabe realmente ela sai ali e deixe o programa, o Encontro, que inclusive a Maria Beltrão já foi avisada Botada, que a qualquer momento ela pode entrar pra apresentar o programa, hein? Ou seja, a Globo se mexeu, né? Mas graças à audiência, né? Sim. Se não fosse a audiência, quantos anos a gente ia ver essa exposição ridícula que aconteceu? E o comediante Whindersson Nunes já fez seu testamento milionário e vai deixar uma parte para a ciência. Em sua participação no podcast Ciência Sem Fim, o sócio Giraldo, que estava ao lado do próprio comediante, disse que o Whindersson é um dos poucos artistas que deixará parte de sua riqueza para esse tipo de coisa, né? Ciência, tecnologia. E o tamanho da fortuna do comediante é incerto, mas segundo o site de monitoramento de redes sociais, o Social Blade, o Whindersson deve faturar cerca
cerca de R$300 mil apenas na sua conta do YouTube. E esse faturamento gera ao humorista aí 4 milhões por ano. Fê, você faria um testamento assim, tão jovem, né? Olha, bom, em primeiro lugar, eu acho que R$300 mil por mês é um belo de um salário, né? Uma bela grana. Isso é sem dúvida alguma, eu acho que... E o Whindersson é, sem dúvida, eu acho que um dos grandes, mas os grandes humoristas, eu acho que mais bem pagos aí hoje no Brasil. Mas me chama muito a atenção essa questão do testamento. E além da questão do testamento, eu acho que nós deveríamos ficar de olho bem aberto ali sobre os passos do Whindersson Nunes. Sabe por quê? Porque é recorrente a procura dele por ajuda psicológica, sabe? Aí ele deixa realmente essa questão do testamento. Eu não sei, eu acho que a gente precisava ficar um pouco mais atento. E ele passou por tantos traumas na vida dele, né? Primeiro ele teve esse término com a Luísa Sonza. Acontece, né? Casamento, infelizmente acaba. Às vezes acaba, né? A gente não deseja, mas acaba. E depois veio a situação também da perda do filho, né? Sim. Isso também foi muito traumatizante para ele, né? Então, não sei, é uma pessoa jovem que tá olhando para frente de uma tal forma que deixa a gente um pouco assim, né? Poxa, será até que ponto vale a pena você fazer já um testamento com quantos anos que o Whindersson tem, né? 30 ele é pouco, muito né? jovem, Imagina. ele é muito jovem, muito jovem. Mais força para o Whindersson. Eu sei que qualquer barra que ele estiver passando aí, logo, logo ele já vai estar incrível, tá ali malhando, se jogando nos esportes. É isso mesmo, é dessa forma que a gente quer ver sempre o Whindersson Nunes navegando. E depois de tamanho alcance nacional e internacional, a cantora Anitta afirmou na última terça-feira que rescindiu seu contrato com a gravadora Warner. Foram ao todo 11 anos de parceria, de acordo com a nota da artista. E a quebra de contrato veio após inúmeras reclamações da cantora, que já mostrava sua insatisfação nas redes sociais. Desde 2022, ela já falava sobre problemas aí que ela teve com a gravadora em seu perfil no TikTok. E chegou a comentar que a Warner tinha um repasse financeiro mais seletivo. Ela disse, abre aspas, a gravadora só me dá dinheiro para investir em alguma coisa depois que está viralizando. Fê, a gente sabe que qualquer artista acaba se tornando refém aí das grandes gravadoras, né? As gravadoras ditam a carreira do artista, né? Isso a gente já está acostumado. Você acha que a Anitta, ela acabou assim se antecipando demais em quebrar um contrato com uma gravadora que é super renomada, né? A Warner, no caso. Eu acho que hoje a Warner, ela é uma grande patente, né? A gente não pode falar que é uma grande gravadora, porque as gravadoras, elas cada dia estão ficando obsoleta e perdendo espaço aí também para a internet. Mas no caso desses grandes artistas que não precisam mais da gravadora, o que eu acho bem interessante também, eles acabam produzindo o próprio videoclipe, eles acabam contratando staff, eles acabam contratando absolutamente tudo, comprando as mídias que eles querem comprar para divulgar o trabalho deles. Então, ou seja, eles acabam se tornando mega independentes, né? E no caso da Anitta, quando ela fala a gravadora, ela só investe depois que já está viralizando. Ou seja, para que então? Você não precisa. Não gosto da Anitta, não é uma das cantoras que eu realmente me rendo. Que fique claro, né? Que eu me renda, mas, sem dúvida alguma, eu acho que nesse caso, eu acho que ela tá certa. Nesse caso, ela tem coerência. Justamente por causa disso. Ela já faz tudo praticamente sozinha. Ela não precisa agora da gravadora para dizer eu vou investir ou eu não vou investir, eu vou fazer ou não vou fazer. Simplesmente ela tá tocando o barco dela e fazendo as coisas acontecerem sozinha, como ela sempre fez. E deixo claro aqui, rapidinho, uma exclusiva para vocês, que a estátua de cera no Madame Tussauds, que ela inaugurou, inclusive, que ela mostrou ali pro mundo inteiro, a Anitta, custou exatos $2 milhões. E esse foi um dinheiro investido pela própria cantora. O cantor Lewis Capaldi ganhou um documentário na Netflix intitulado How I'm Feeling Now. Dirigido por Joey Perman, a produção acompanha a vida do artista após o sucesso do hit Someone You Love It, que a gente ama, e o período que ele tenta equilibrar fama, vida pessoal, pressão do sucesso de seu primeiro álbum, lançado lá em 2019, e problemas de saúde mental, né, Fê? Pois é, olha só, e o cantor, ele deu uma entrevista, né, pessoal, ao The Times, contando que descobriu no ano passado que tem a síndrome de Tourette, que é uma condição neurológica, né, que causa ruídos e movimentos involuntários chamados tics, aqueles que às vezes a gente tem também. Ele admitiu existir uma possibilidade muito real de
de abandonar a sua carreira por conta disso, pois essa condição atrapalha muito ele durante os shows e finalizou dizendo que se chegar ao ponto em que tiver danos irreparáveis, ele vai desistir de subir aos palcos. E a tristeza é que ele performa demais. Demais, né, Felipe? A gente ama Lewis Capaldi, muita força pra ele. Um beijo, querido. E quem viveu no fim dos anos 90 vai se lembrar de uma figura folclórica que mexeu com o imaginário do Brasil. Há 20 anos, o aparecimento de animais mortos e praticamente sem sangue no interior de São Paulo não deixava dúvidas aos moradores de áreas rurais. Tratava-se do misterioso chupa-cabra. A figura vampiresca causou temor, mobilizou investigações policiais e atraiu a atenção até de ufólogos. E a Netflix, nada boba, lançou um filme sobre essa criatura. O nome é Meu Amigo Lucha, uma aventura onde um adolescente faz amizade com esse monstro. Ou seja, a lenda do chupacabra virou um filme infantil para todas as idades, assim como aconteceu em ET, né? Olha só esse elenco: Kristen Goodwin, Evan Whitten e Christian Slater, que está de volta com tudo aí nos blockbusters. Felipe, você teve medo na época do chupacabra? Eu não. Diga a verdade. O único chupacabra que eu tinha medo era aquele que clonava o cartão, lembra? Era o único. Maravilhoso. O restante Errado não tá, né? Eu não acredito nessas histórias, porque eu trabalhei, né? Eu estagiei no Notícias Populares, né, no século passado, enfim. E, na verdade, nós tínhamos na redação o ET Bilu, o Bilu, né? O próprio. É, o ET Bilu. E quando nós não tínhamos fechamento, ou nós não tínhamos matéria para capa, a gente tacava o ET Bilu na capa e tudo acontecia. Então, ou seja, eu não sei até que ponto o chupacabra também não foi uma criação de redação, entendeu? Então, ou seja, vida que segue, tá tudo certo para essas lendas urbanas. Gente, se você é amante do tênis Nike e de Michael Jordan, você precisa assistir nos cinemas o filme Air, a história por trás do logo. E nós estamos aqui com Caio Cabini, que assistiu esse filme, mas não só assistiu, como entrevistou um elenco muito fraco, assim, fraquíssimo desse filme. Nada mais, nada menos do que Ben Affleck, Matt Damon. E eu não vou falar mais porque o Caio precisa falar. É isso mesmo, Cal. O elenco é demais, é muito bom. Tem o Ben Affleck também como diretor do filme e é a primeira produção da produtora do Matt Damon com o Ben Affleck, eles estreando no cinema esse filme. E é um filme, como você disse, conta a história por trás da assinatura do Michael Jordan como garoto propaganda, ou o nome por trás do tênis Air Jordan, que é vendido até hoje. Tem milhares de cores, é um tênis super icônico. E o Ben Affleck falou comigo na entrevista sobre esse tênis da assinatura e por que ele resolveu contar essa história do ponto de vista do Sonny, que é o personagem do Matt Damon, e não do ponto de vista do Phil Knight, que é o fundador da Nike, ou do próprio Michael Jordan. Dá uma olhada no que ele me respondeu. Yeah, it's centered around Sonny, but I tried to really... A história é, sim, focada no Sonny, mas eu quis fazer com que ela fosse verdadeira para o máximo de pontos de vista possíveis, sem ter que me prender aos detalhes históricos, porque esse não é o nosso foco. O objetivo era mostrar pessoas se unindo, se arriscando e apostando que alguém poderia ser maior que tudo. Claro que é sobre eles conseguirem vender o tênis e estarem certos, mas, acima de tudo, acreditar em você e saber o seu próprio valor, que são temas que surgem no filme. Esse assunto, eu acho que conversa com todo mundo, ainda mais com afro-americanos e atletas afro-americanos, que eu posso te falar, só pela história, foram desvalorizados e recebem menos nessa indústria. E, obviamente, foram marginalizados através da história norte-americana. Isso talvez torne esse fato ainda mais relevante nesse sentido. Mas eu acho que todo mundo pode entender e se enxergar na ideia de que se você não pedir para ser tratado de acordo com o seu valor, ninguém vai fazer. Você vai receber o que você está disposto a receber. Que demais esse comentário desse grande ator, declarando uma coisa muito importante que a gente nunca pode se esquecer, que nós temos que valorizar nós mesmos, né, Caio? É isso, ninguém vai te valorizar mais do que você mesmo se valoriza, então acho que é muito legal isso que ele fala, e no filme também transparece muito isso através do personagem da mãe do Michael Jordan, que acaba dando esse valor pro filho e tentando ensinar isso pro filho, que você é quem vai dar o seu próprio valor, você é o que vai valorizar a coisa. E falando um pouco em valorizar quem tá ao seu redor também, os dois atores que também estão no filme, o Jason Bateman e o Chris Messina, também falaram um pouco comigo sobre os dois personagens que colocam mais pedras no caminho do personagem do Matt Damon e como eles valorizam a performance do Matt, hein? But nice, these two characters are sort of this
Esses dois personagens são esse obstáculo necessário para o Sony ter que lutar. Mas a gente está brincando mesmo é com a audiência, colocando o pé de todo mundo no chão. Enquanto o personagem do Matt é o cara que é apaixonado pela ideia, que tem toda a energia e quer criar uma nova trilha para a empresa. Então é óbvio que, enquanto você está assistindo o filme, você fica na torcida por ele. Nós parecemos os vilões. Mas na verdade, esse contraponto ajuda o personagem dele a brilhar. Sabe, sem a gente a atuação do Matt Damon seria um lixo, é isso mesmo, você me fez falar. Ele é ótimo. Ele é maravilhoso, Ele é né? muito Se não bom. fossem os dois, o Matt Damon ia ser péssimo, né? É isso. Tá quase. A autoestima é bom que tá ali em cima. E agora, mas falando um pouquinho sobre o Michael Jordan em si, eu queria saber, porque eles são muito fãs de basquete. Eu tava usando na entrevista uma camisa do Boston Celtics, que é o time do Ben Affleck, do Matt Damon, pra poder falar com eles sobre como era a relação deles assistindo o Michael Jordan jogar. Se desde o começo eles já acreditavam que ia ser um cara transcendental, ia ser o melhor de todos os tempos, ou se não dava tanta moral assim. I don't think, I saw obviously the shot he hit when he was a freshman, that was in a national championship game, everybody saw that. Tipo, claro que eu tinha visto o arremesso que ele acertou como calouro na Universidade da Carolina do Norte. Foi na final nacional, todo mundo viu. Eu sabia que ele era um grande jogador na faculdade, mas ninguém sabia que ele ia fazer o que ele fez. Durante aquela era, nos anos 80, quando ele entrou na NBA, era a época da grande rivalidade entre os Celtics e os Lakers. E era nisso que todo mundo em Boston, que é de onde eu sou, ficava pensando. E aí do nada você começa a ouvir sobre esse cara, que os jogos nem passam na TV pro país todo, e de repente ele é um fenômeno. Sem ironias, eu me tornei um fã do Jordan quando ele meteu 65 pontos no Celtics. Ah é? Sério? Aquilo foi... Ele meteu aquele 65, ele fez uns lances que ele vinha pra cá, ia pra lá, voltava pra lá e de repente, vrau, eu fiquei tipo, meu Deus! É, eles tentaram parar ele de todo jeito, o time inteiro tentou marcar ele e ninguém conseguia. Ele é o melhor de todos. Eu também acho, ele é muito bonzão mesmo. Hey gamers de plantão, quem aí já jogou Super Mario Bros, Super Mario World, pode ficar feliz. Eu tô, viu, porque eu jogava, tá? Porque o encanador italiano, protagonista dos videogames desde 1985, foi para as telonas do cinema com Super Mario Bros, o filme. E a nossa correspondente international, Miriam Spritzer, já assistiu e traz aqui as suas impressões sobre esse filme que ela também já jogou, tá? Tô revelando aqui, viu, Miriam? Diga tudo! Oi pessoal, finalmente chegou a semana em que a gente vai poder assistir uma das principais estreias do cinema deste ano, que é Super Mario Bros, o filme. Sim, a animação é inspirada no videogame da Nintendo, Super Mario, que todo mundo conhece, né? Super Mario Bros, que conta a história de Mario e Luigi, que são dois encanadores do Brooklyn que vão para um outro universo e procuram salvar a princesa Peach das garras de Koopa ou Bowser, dependendo da geração que você jogou esse videogame. O filme, claro, conta uma história um pouquinho diferente. A gente acompanha o Mario e o Luigi na primeira vez que eles vão para esse outro universo e ali a dinâmica é um pouco diferente. Ao invés de salvar a princesa Peach, Mario conta com a ajuda da princesa para salvar o Luigi e o Koopa tem aí algumas peculiaridades que talvez ele não seja um vilão tão mau assim. Claro que esse filme tem dado muito o que falar desde que o elenco foi anunciado. Algumas críticas e alguns elogios, é claro. Para quem tem a memória nostálgica, principalmente com a melodia de Super Mario, né, com a trilha sonora do videogame, não se preocupe que essas referências musicais estão todas no filme e usadas também de uma forma muito inteligente que contribui no storytelling, né, na narrativa do filme, de uma forma que diverte muito tanto os fãs do videogame como quem talvez não conheça tanto ou quem não tem essas referências de uma forma tão forte. Se bem que eu acho que quem foi no cinema assistir Super Mario deve conhecer muito bem o produto do videogame. E também vale destacar que é um filme perfeito para levar crianças, porque mesmo as cenas mais escuras e mais assustadoras não são nem um pouco fortes, elas são cenas que são muito adaptáveis para esse público infantil e é extremamente divertido, não é um filme que tenta ser mais artístico do que deveria ser, é um filme para divertir e entreter, eu acho que isso é incrível. Também fica a dica para vocês assistirem até o final dos créditos, porque tem surpresa aí e quem sabe uma possível sequência para esse filme.
Demais esse filme, eu tô ansiosíssima. A Miriam já deu umas impressões aí, já deu, não spoilers, mas a gente já sabe que vai ter cenas pós-créditos, vai ter um monte de coisa. Tem muita aí. referência. E olha, cara, eu assisti também esse filme, e é um filme assim, eu sou muito fã de Mario, já joguei muito, tô com uma camisa de 85 aqui por conta do Mario. E assim, é um filme que é muito feito pro fã, é muito legal, você pega referência, como ela disse, de trilha sonora do jogo, o tempo inteiro você tá ouvindo e fala, mas eu já ouvi isso aí em uma fase, é fase de esgoto. Então você consegue pegar muita coisa, a história é super leve, super legal pra levar os filhos, tem alguns momentos que ele podia pegar no ponto assim de ficar um pouco bocó demais, mas ele nunca chega nesse ponto, ele sempre sabe levar pra um lado divertido, interessante. Não é um filme da Pixar, você não vai ficar chorando muito, nossa, sair mudado do cinema, mas é um filme super divertido, super legal pra você ir com a família, se divertir, dar boas risadas, e tem 2 cenas pós-créditos, viu? Então vale a pena conferir. Aqui no Brasil a dublagem tá excelente, eu assisti dublado. Então, olha, vale muito a pena conferir no cinema e se divertir demais com toda a família. Pois é, e olha só. Olha, fãs do bom e velho rock and roll. Chegou em São Paulo um festival de música que vai reunir bandas nacionais e internacionais grandiosas, viu? E a nossa Lady Gaga foi até o Memorial da América Latina saber tudo sobre a primeira edição do Summer Breeze Brasil. Conta tudo pra nós, Lady Gaga, pode chegar! Os festivais de música retornaram com força total aqui no Brasil e hoje eu estou aqui para falar do Summer Breeze Brasil, que vai acontecer nos dias 29 e 30 aqui no Memorial da América Latina. Eu estou aqui com o João Carlos, que é diretor de atividades culturais do Memorial da América Latina, e também com o Ricardo, que é o CEO responsável por esse festival. Ricardo, qual que foi a ideia de ter um festival de rock aqui no Memorial? A ideia começou em 2017, no encontro de do nosso parceiro Cláudio Vicentim, da Road Crew, que estava visitando o festival na Alemanha. E conversando com o pessoal do festival, deu a ideia de, vocês podiam vir para o Brasil, né? E eles, surpreendentemente, falaram, poxa, é uma ideia de se pensar, de se trabalhar, né? E aí o Cláudio veio para o Brasil, ele me conhecia, a gente trocou algumas ideias e falou, olha, tem um festival que está querendo vir aqui para o Brasil. Eu também, ao mesmo tempo, estava procurando algum evento, alguma brand legal para trazer para o Brasil, em cima do estilo rock, né, heavy metal. E casou, então a gente conseguiu solidificar essa ideia e estamos aí, estamos há um mês do festival praticamente e tudo correndo bem, graças a Deus, e a gente espera que todo mundo goste porque vai ser um momento histórico, ainda mais aqui no Memorial da América Latina, que é um local que respira arte e então assim, a gente precisa, todo mundo que puder vai estar presente e vai presenciar um evento totalmente diferente e que muita gente, e às vezes surpreendente também, vamos dizer assim. Sem dúvida, e por falar em momento histórico, teremos bandas históricas. É um festival de heavy metal que mistura também hard rock, né? A gente vai ter Sepultura, Skid Row, um monte de banda legal, incrível, para quem viveu aí na década de 90, sabe o que a gente está falando aqui. E eu queria saber como que foi feita essa escolha dessas bandas tão incríveis e que marcaram a vida de tanta gente, né? Então, pela pluralidade do festival, a gente buscou unir ao máximo as tribos. Uma coisa que é muito comum na Europa, nos grandes festivais, é você estar, por exemplo, num show do Sepultura, vestindo uma camiseta do Skid Row e bangueando do mesmo jeito, entendeu? Então, curtindo. Então, não existe preconceito, existe a música, o amor à música, o amor à sua banda e aquele momento que é especial. Então, por isso que a gente está trazendo bandas de diversas tribos e a gente está espalhando em praticamente 3 grandes palcos no festival, que o tempo todo vai ter uma banda tocando no estilo que você gosta ou a banda que você gosta, né, vai estar tocando, então você vai ter sempre uma opção e não vai... Se você quiser ter 10 horas de festival sem parar escutando música, você vai ter. Se você não quiser, né, e quiser um descanso, a gente vai ter uma área de descanso. Se você quiser curtir uma outra coisa, você pode curtir também. Então a gente vai ter diversas experiências dentro do festival, como Feira Geek. A gente vai ter
venda de merchandising, mas é um mercado especialista em merchandising. Então, assim, vai ter lá merchandising não só das bandas do festival, como do mundo inteiro. Entre tudo, vai ter roupas, vai ter CDs, vai ter acessórios, todo tipo de merchandising. A gente vai ter eventos exclusivos para uma área aqui, que é um lounge VIP, que são eventos exclusivos que vai acontecer no teatro, no auditório Simão Bolívar. A gente vai ter palestra do Bruce Dickinson, a gente vai ter Apocalíptica, a gente vai ter Evergrey, a gente vai ter Vixen. Bom, a gente tem uma série de atrações, além de toda a culinária, né, a gastronomia alemã, que vai ter uma inserção muito pesada aqui. Então a gente vai ter aqueles famosos salsichões, sanduíches de salsichões, vai ter joelho de porco, vai ter... Assim, eu não vou soltar muito o que vai ter, mas vai ter muita coisa, vai ser muito legal. Bem ao estilo alemão, bem ao estilo dos festivais europeus. Muito bacana. João Carlos, conta pra gente como que é receber um festival dessa magnitude aqui no Memorial da América Latina. Camila, para nós é um grande privilégio, porque o espaço do Memorial já é vocacionado para receber grandes eventos. A gente tem a missão aqui de estreitar os laços com os povos latino-americanos. Mas mais que isso, a gente tem a missão de humanizar o espaço e receber povos de todo mundo. Vai ser muito interessante a conversa do Chucrutes ali com o Taco e por aí vai. Então o Summer Breeze vai ser muito bem-vindo, como outros eventos de grande porte. Fiquem à vontade de trazer esses eventos para o nosso espaço, que ele é vocacionado para isso. E vai ser uma estrutura com 4 palcos, né? Não sei se todo mundo conhece o Memorial, mas é a oportunidade de conhecer. Nós temos aqui uma praça, um viaduto com outra praça do outro lado, são 85 mil metros quadrados, onde você vai ouvir o som que quiser, não é isso, Rick? Isso aí. A gente vai ter 2 palcos gigantes gêmeos aqui, né? E do outro lado a gente vai ter um outro palco grande também. E a gente tem também shows acontecendo simultaneamente, shows e palestras, enfim, no auditório Simão Bolívar, que é ali no final. Então, assim, a gente vai ter, em termos de atrações musicais, vai ser non-stop o tempo inteiro, para todos os gostos, além de toda as experiências a mais que as pessoas vão ter. Uma coisa diferente aqui que a gente vai ter também, que a gente está implantando, eu que sou pai e sinto dificuldade também, aonde a gente tem que ir com os filhos, a gente sempre tem que ter alguma área kids. Então, sendo hotel, restaurante, enfim, até lazer, todo tipo de lazer. E também eu trabalho com show já desde 2004, a gente ouve muitas pessoas, poxa, eu não vou poder ir porque eu não tenho quem deixar meus filhos. Então aqui a gente vai ter uma área kids com monitoria, né? Então os pais que quiserem trazer os filhos vão poder trazer os filhos, deixar lá e vir curtir o seu show, ou pegar o seu filho e vir curtir o show junto com o seu filho. Então, assim, é uma experiência para a família inteira. É uma inserção completa e a gente vai ter também atrações para as crianças, bastante experiência para elas dentro do mundo rock, isso dentro da área Kids. Então, assim, são surpresas que a gente está deixando, né, para que as pessoas vivenciem aquele momento e vai ser muito legal. Então, assim, não tem desculpa para não vir, tem que vir. Me permite deixar um convite também? Os espaços do Memorial vão seguir abertos, o Pavilhão da Criatividade, todos os espaços instagramáveis, então fique à vontade de continuar curtindo o seu rock, curtindo o seu show, curtindo a gastronomia, curtindo o seu filho nos espaços reservados a eles, mas também aproveitando o espaço do Memorial da América Latina, que foi feito para você. É isso aí, gente. Então, ó, dia 29 e 30 de abril, venham para esse festival Summer Breeze Brasil, assim, com exclusividade, primeira vez um festival aí de música fantástico para celebrar a música, o heavy metal, o hard rock, várias tribos aqui no Memorial. Ponto final no nosso dropzinho. Acabou? Acabou. Ah, nem doeu. Mas foi gente. bom, né? Foi bom porque a gente atualizou passa tudo sobre esse universo do entretenimento, né, Fê? Que gostoso. E nas redes sociais tem mais, né, Fê? Muito. Jovem Pan Entretenimento. Jovem Pan Entretenimento, Drops, aonde você quiser você acha no YouTube. É só fuçar. Drops, Felipe Campos, Camila, Caio, enfim, todo mundo aqui você vai achar sempre aqui na Jovem Pan Entretenimento. Então, aproveita o feriadão, aproveitem as dicas, tem filme aí para vocês assistirem, tem bastante coisa legal. Um excelente feriado de Páscoa para você e toda a sua família.
e até mais. Boa Páscoa, pessoal. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.